Olá, Carol, boa noite. Tudo bem? Meu trabalho é sobre um artigo sobre fusões e aquisições de empresas brasileiras, criação de valor e sinergias operacionais. Foi muito motivado pelo meu trabalho e pela sua matéria. O objetivo do artigo é avaliar se sinergia operacional e criação de valor para os acionistas são realizáveis por meio de fusões e aquisições. Primeiro, ele pontua a criação de valor e sinergia em fusões e aquisições de maneira mais ampla, e ele pontua um ponto central disso, que é a controvérsia, se isso realmente é factível ou não. E um dos fatores que explicam isso, né, é uma amostra usada para generalizar os resultados. Então, adota uma amostra específica de FNA e usa para generalizar que não, FNA funciona para todos os casos, para tantos casos, só que isso não é factível, né? FNA às vezes é muito daquela circunstância, naquele modelo de negócio, naquele momento. Análise em curto, médio e longo prazo. Uma análise em curto prazo não representa o período todo de uma empresa, de um modelo de negócio, de uma companhia. As métricas a serem aplicadas, né, múltiplos ou indicadores financeiros, não representam muito bem se foi bem sucedido ou não. E outro mistério, né, como que eu vou isolar o F&A em relação a outros fatores que poderiam melhorar o desempenho da empresa. Pontua também taxa de falhas no F&A, 30% dos F&As resultam em fracasso, mais de 50% não alcançam seus objetivos, o que reafirmaria o ponto anterior. Teorias do benefício de um F&A, ele também pontua, em contrapartida, hipóteses que poderiam comprovar que F&A tem em certa medida é benéfico para a companhia, né? Hipótese de eficiência, ou seja, um F&A aumentaria a eficiência das duas companhias, seria positivo. Tese da informação, que o F&A resultaria em um ganho de informação e, consequentemente, um resultado melhor para a empresa. Hipótese da agência, que um, um F&A resultaria em uma redução de custo da agência e também um corpo diretor único, resultaria em ganhos para a empresa. Hipótese do poder de mercado, com uma aquisição de empresa por outra empresa, isso aumentaria o monopólio dela sobre o mercado e resultaria em um aumento de poder dela. Hipótese dos impostos, ou seja, uma compra de uma companhia por outra empresa, resultaria em uma redução tributária e, naturalmente, mais resultado. A conclusão sobre essa parte é que os estudos acadêmicos sobre FNAs não têm resultados conclusivos, ou seja, inconclusivos, e a questão dos benefícios dos FNAs continua aberta. Então você não sabe se os FNAs eles são tão positivos assim ou não, e por isso que ele vem realizar esse trabalho. Depois ele vai para a área do Brasil e avalia esses dois fatores, pontuando diversos trabalhos que falam sobre isso no contexto brasileiro, e ele pontua tanto alguns que são benéficos, que pontuam um benefício do FNA, quanto um malefício do FNA, que não estaria retorno, né? Quanto o meio termo, não, da sinergia, da criação de valor, o que ele fornece. Depois ele vem falar a metodologia e o tratamento estatístico que ele adotou. Ele faz análise quantitativa e descritiva das empresas brasileiras de capital aberto, com análise demonstrativas financeiras e cotações de ação. Utiliza média de desempenho antes e depois das FNAs e com dashes estatísticos para validar essas informações das médias. Depois ele faz uma análise do período 1 e período 2, que o período 1 é pré-plano real e período 2 pós-plano real, que seria uma análise para evitar períodos diferentes da economia brasileira. Ele pontua algumas hipóteses, sendo a hipótese 1, né? O FP&A ele não cria valor, né? Hipótese 2, o FP&A ele não cria é, variação da sinergia operacional. Hipótese 3, não há diferença do FNA entre as empresas adquirentes, adquiridos e fusões. Hipótese 4, não houve diferença entre o período 1 e o período 2. Hipótese 5, não existe correlação significativas entre variáveis de criação de valor, e ele pontua isso, esses cálculos que ele faz, são abordados no slide seguinte, onde ele explica os cálculos que ele adotou para poder fazer a comparação dessas companhias. E
e avaliar se foi bem sucedido ou não e dar explicação teórica para cada um delas. Sobre as empresas analisadas, né, ele pega empresas de vários anos seguintes e, que nem eu disse, ele pega elas e separa elas, né, em dois períodos, junto com os FNAs subsequentes. Né. Depois vem com tratamento estatístico para validar isso, adotando o Equation Segment Rank Test em um teste de sinal, né, teste do sinal, e ele busca trabalhar essas médias dos FNAs das companhias por meio de cálculos. Ele tem um resultado de conclusão. Por meio desse trabalho, né, ele conseguiu avaliar, né, todas as empresas e eles percebeu que, por exemplo, por meio desses cálculos, né, o QT, VM, VP e FV, melhoraram, né, o resultado da companhia. Para as adquirentes, melhorou também. Para as adquiridas, melhorou, mas em uma situação, em um cálculo específico, não melhorou. Nas fusões, melhorou em duas situações, em uma não melhorou, de acordo com um dos cálculos. No período 1, teve a melhora, e no período 2 também teve a melhora, de acordo com cada um dos respectivos cálculos, né, adotados, que são múltiplos. Depois ele analisa as variáveis de sinergia operacional. Ele pega todas as empresas e também do mesmo modo, utilizando esses indicadores, esses múltiplos de sinergia operacional, ele consegue avaliar se houve a melhora em relação a pré-FNA e pós-FNA. E faz isso para cada uma das avaliações, né? Todas as empresas, adquirentes, adquiridas, fusões, período 1 e período 2. Depois ele faz uma correlação entre isso, né? Porque ele quer ver se uma variável impacta na outra e será que realmente essa informação ela não está correlacionada ali e às vezes isso é um problema ou não. E ele pontua e realmente tem uma certa correlação entre variáveis, né? O que seria esperado porque são variáveis que estão tratando de uma mesma empresa, numa mesma situação. Isso é natural, essa correlação. Depois ele faz um resumo sobre isso, né? E só para pontuar, por exemplo, assim, todas as empresas, né? Hipótese 1, 2 e 5 rejeitadas, né? FNA estudados resultaram na maximização do valor de mercado da empresa pesquisada. Consequentemente, né, na riqueza dos acionistas, existindo correlação significativa entre três variáveis, podendo ser utilizado como proxies, alternativas umas das outras em estudos acadêmicos. Então, a hipótese 2 e 5, né, elas foram rejeitadas. Hipótese 2 sobre a sinergia operacional e hipótese 5 sobre os indicadores sobre criação de valor ou não. Correlação desses indicadores. Né? Depois ele pontua, faz um resumo de cada hipótese em cada análise que ele faz. E é esse meu trabalho, Carol. Foi puxado entregar ele, mas é isso aí. Muito obrigado.